seja próspero no exterior e tenha paz em casa. Parte 02, dia 21 de março de 2025. Além da devoção sincera de todos os membros de nossa igreja, acho que devemos olhar com muito cuidado e firmeza para a solidez do Evangelho que proclamamos e pregamos. Solidez, eu digo, é aqui possivelmente posso estar tocando em um assunto delicado, mas o que significa se esse assunto é da maior e mais alta importância? Deve haver, eu afirmo, na declaração dos ministros de Cristo, não uniformidade, pois isso não é consistente com a vida, mas unidade que não é apenas consistente com a vida, mas que é uma das marcas mais altas de uma existência saudável. Acho que nunca chegará o tempo em que todos nós veremos olho no olho e usaremos os mesmos termos e frases ao expor as verdades doutrinárias. Eu não imagino que haverá um período, a menos que seja naquele tão esperado milênio, quando cada irmão poderá subscrever o credo de cada outro irmão, quando seremos idênticos em nossas apreensões, experiências e exposição do Evangelho, no sentido mais amplo da palavra. Mas eu sustento que deveria haver, e deve haver, se nossas igrejas devem ser saudáveis e sólidas, uma adesão constante a doutrinas fundamentais da verdade do mundo. Eu deveria estar preparado para percorrer um longo caminho por causa da caridade e admitir que muito da discussão que tem existido, mesmo entre arminianos e calvinistas, não tem sido uma discussão sobre a verdade vital, mas sobre os termos em que essa verdade vital deve ser, declarou. Quando li o conflito entre aquele homem poderoso que fez essas paredes ecoarem com a sua voz, o senhor Whitefield, e aquele outro homem poderoso igualmente útil em seus dias, o senhor Wesley, senti que eles lutaram pelas mesmas verdades e que a vitalidade da divindade não estava em questão, principalmente na controvérsia. Mas, meus irmãos, se alguma vez chegar a ser um assunto que lance dúvidas sobre a divindade de Cristo ou a personalidade do Espírito Santo, se chegar a usar termos do Evangelho no sentido mais contrário ao que já foi associado para eles em qualquer era da verdade, se alguma vez vier a estragar nossas ideias da justiça divina e daquela grande expiação que é a base de todo o Evangelho, conforme nos foi entregue. Então é hora, meus irmãos, de uma vez por todas, que a bainha seja jogada de lado, que a espada seja desembainhada, contra qualquer um que ataque aquelas preciosas verdades vitais que constituem o coração de nossa santa religião. Devemos lutar até a morte. Não é possível que uma afirmativa e uma negativa possa ser duas visões da mesma verdade. Dizem-nos continuamente, quando um homem contradiz outro, que ele apenas vê com outros olhos. Não, meus irmãos, um homem é cego, ele não vê nada. O outro vê, tendo os olhos do seu entendimento iluminados. Pode haver duas visões da verdade, mas duas visões da verdade não podem ser diretamente antagônicas. Uma deve ser a visão verdadeira e a outra a visão falsa. Nenhum trecho da minha imaginação pode me permitir prever o tempo que pode vir quando o sim e o não podem se deitar confortavelmente na mesma cama. Não consigo conceber de forma alguma que possa haver uma aliança matrimonial entre o positivo e o negativo. Pensem que tais coisas podem existir? Em verdade, houve gigantes uma vez, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens,
e podemos viver para ver heresias gigantescas, quando os próprios filhos de Deus podem olhar para as belas filhas da filosofia e ilusões monstruosas espreitarão pela terra. A falta de união sobre a verdade prova muito claramente que o corpo da igreja não está em um estado saudável. Não se pode dizer que o sistema de um homem está em condições normais se esse homem prefere as cinzas ao pão e prefere a água da vala a que flui da fonte borbulhante. Um homem deve estar doente ou não usaria esse lixo. Mas, para não me demorar mais aqui, parece-me que o próximo ponto importante com relação à verdadeira salubridade da igreja em casa será cada vez mais o espírito de união. Esta sociedade, felizmente, representa em grande parte este vínculo salvo de fraternidade. Pode ter se tornado um tanto denominacional. Nunca teve a intenção de ser, nem é culpa dos mantenedores. Não é porque eles o tornaram exclusivo, mas porque outras denominações o fizeram, um tanto separados, e estabeleceram sociedades próprias. A Sociedade Missionária de Londres compreendiam todos os homens cristãos, estivessem no establishment ou não. Acredito que somos elegíveis para nos tornar membros e todos podem, na medida do possível, ajudar a divulgar o Evangelho por meio dele. Mas, infelizmente, eu permaneço entre nossas igrejas e espero que seja apenas um remanescente do que atualmente deve esperar. Ainda perdura um espírito de desunião, porque não concordamos em cerimônias. Precisamos ter comunhão de fígado, porque não podemos concordar com a disciplina, enquanto não, no entanto, somos real e vitalmente um. Devemos ter caminhos diferentes, suponho, e não podemos comungar e conversar uns com os outros como membros da mesma família e como partes do mesmo corpo divino. Sempre que o pé está em inimizade com a mão, deve haver algo como loucura no corpo. Não pode haver uma mente sã dentro desse quadro que está dividido contra si mesmo. Amém. Tem continuação. Louvado seja sempre o nome do eterno Deus. Amém e amém.